Olá, boa tarde. A crise econômica e política que vivemos afeta diretamente o mercado imobiliário e de habitação. Com o desemprego crescente, os imóveis estão com os preços em queda. Um dos motivos é o número de pessoas que entraram na justiça para devolver um imóvel comprado na planta, que dobrou no ano passado em relação a 2014. Solange e o marido compraram um apartamento na planta em 2013. Já pagaram R$60 mil e ainda devem 373 mil. Mas o imóvel, que deve ser entregue no segundo semestre, está em promoção. E é oferecido por R$359 mil. O que era um investimento virou prejuízo. A gente vai na boa fé, acreditando que está fazendo um bom negócio. Eles usam o nosso dinheiro, porque a gente trabalhou com eles como investidores. Mas eles não respeitam a gente como investidores. Só eles querem ganhar. No ano passado, o preço dos imóveis no Brasil caiu 5% e voltou ao patamar de 2013, de acordo com a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O preço mais baixo dos apartamentos novos se deve à queda nas vendas e também ao aumento do número de distratos, quando o consumidor desiste da compra e devolve o imóvel para a construtora. Foi a escolha de Solange para tentar diminuir as perdas. Ser ressarcida, pelo menos nos 80% do valor que eu paguei. Este advogado lembra que só é possível devolver o imóvel antes da entrega das chaves. Se a pessoa vê que ela não vai mais conseguir ficar com esse apartamento, antes dela parar de pagar, seria interessante ela fazer um contato com a empresa para tentar uma negociação amigável e, se esse contato for frustrado, procurar um advogado de sua confiança. Para se livrar das unidades em estoque, esta incorporadora oferece abatimentos e outros benefícios. A gente está hoje na rua com descontos de 5 a 50 mil reais. A gente dá escritura em determinados empreendimentos para ajudar o cliente a ter aquisição. E alguns produtos a gente dá até uma viagem para incentivar o cliente a estar adquirindo e ter aí o prazer de um passeio. Para falar sobre o mercado imobiliário em tempos de crise, recebemos Flávio Amari, presidente do Secov São Paulo. Também aqui com a gente, Marcelo Manhães, advogado especializado em direito imobiliário e presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente mostrou já na reportagem alguns dos motivos que fizeram com que o mercado imobiliário tivesse essa queda. Flávio, eu queria que você falasse quais são os principais, complementando o que a gente já mostrou. Essa dificuldade econômica que a gente vive hoje no nosso país é bastante séria e tem impactado no nosso mercado imobiliário. Os distratos é uma consequência disso. Algumas pessoas compraram esperando uma valorização e os preços estão estáveis nesse momento. E algumas pessoas realmente estão tendo dificuldade para fazer o pagamento. O que a gente precisa é de um critério justo e objetivo em que não deixe as pessoas com problema na hora de receber, mas também não as empresas, que precisam também honrar o empreendimento com os recursos de todos eles para poder entregar os imóveis para aqueles que compraram e também estão pagando. Tem uma expectativa de melhora desse cenário do mercado imobiliário para os próximos tempos ou ainda não é muito animador o nosso futuro a curto prazo? Eu acredito que com essa mudança que aconteceu no último domingo, política, a luz apareceu e a gente deve ter uma perspectiva positiva, um começo de previsibilidade. A gente estava vivendo até a semana passada uma nuvem negra em que a gente não conseguia prever o futuro. Agora a gente consegue ver uma luz e consegue ver não a solução do problema, mas eu acho que o problema começou a ser resolvido. E essa votação do último domingo deve trazer mais confiança para as pessoas num futuro melhor para o nosso país. E tem relação direta com o mercado imobiliário. Bom, a gente mostrou nessa reportagem a questão dos distratos, doutor Marcelo. O que diz a lei sobre distratos e, na prática, se essa lei é respeitada? Veja que interessante, a reportagem ela traz, na verdade, vários enfoques desse problema. Primeiro, a própria exposição da pessoa quando fala, do adquirente, quando fala que ela fez um investimento. Então, veja que o mercado imobiliário é bastante interessante porque ele tem o atendimento àquele que quer investir e, portanto, busca uma valorização, este é um tipo de consumidor, e o outro que é aquele que é o adquirente para sua casa própria, que, aliás, é a maioria das pessoas. Para quem está comprando o imóvel, minha modesta interpretação é de que ele deve fazer o máximo para permanecer
neste imóvel. Depois, na evolução da nossa conversa, a gente vai entender o porquê que o mercado hoje é favorável para a aquisição de imóveis. Então, esse é um ponto. A pessoa que já escolheu o seu apartamento, definiu por aquele imóvel, se manter neste imóvel. O outro do investimento, aí como você deve analisar quem está investindo? Quem corre risco. Então, se num determinado momento o mercado era ascendente, a pessoa comprou buscando a valorização do imóvel, ela assumiu o mesmo risco de haver uma desvalorização que, na minha interpretação, ela é momentânea. Eu acredito realmente de que o mercado é cíclico e que ele vai passar por uma retomada de valorização. Então, na questão do distrato especificamente, sim, as pessoas podem se retirar de uma contratação, pagando uma penalidade àquele que deu causa a essa rescisão. O advogado que fez o comentário fez bem no sentido de destacar a questão da conciliação. Quer dizer, antes de acionar, entrar em juízo e tal, é buscar as incorporadoras e tentar aí uma negociação de modo a que ele tenha algum valor restituído efetivamente, mas sem prejudicar também demais aquele que não deu causa à rescisão, no caso, uma incorporadora. Mas o que se vê muito com relação à questão dos distratos é que os casos são levados à justiça porque, na visão do comprador, ele deveria receber mais. E, em alguns casos, ele até ganha na justiça depois de longos anos de processo. A legislação sobre distratos, ela é respeitada ou não? E por isso acaba sendo mais fácil para a pessoa receber mais rápido o dinheiro, fazer esses acordos como o senhor sugeriu? Não, na regra, ela é respeitada. Os contratos são realizados sob o ponto de vista juridicamente perfeito, atendendo às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é respeitado. A questão que acontece é a seguinte: alguns que buscam a rescisão do contrato buscam pela sua desistência, o que a princípio não deveria existir esse processo de desistência. Por quê? Se você entra no negócio, é para você, a gente até coloca no contrato, irrevogável e retratável, expressão que hoje em dia passou a ser de segunda importância no judiciário, mas é isto, ele é irrevogável e retratável. Agora, essa questão de devolução, o que ocorre na maioria das vezes é devolver na faixa de 80% a 90% dos valores pagos. E aí as construtoras normalmente cumprem. Aceitam isso. Uhum. Queria complementar, Adriana, na verdade o que falta no nosso país hoje é uma regra clara, objetiva e justa para uma situação como essa. No momento de valorização imobiliária, nenhuma incorporadora bateu na porta dos clientes e falou: olha, o imóvel subiu bastante e eu estou vendendo hoje num preço mais alto que eu vendi para você, eu queria cancelar o contrato. Não é justo isso. Como também não é justo, como o doutor Marcelo colocou, aquela pessoa que investiu, não casa própria, separando os contratos, aquela que investiu, assumindo os riscos, vive um momento agora de estabilidade de preços e fala: olha, eu não quero mais. Então, a rescisão, ela inclui uma penalidade pela rescisão, principalmente para preservar os direitos daqueles adquirentes daquele empreendimento, porque o recurso recebido se transformou em cimento, em ferro, para levantar o prédio. Então, vai atrapalhar, sim, essas rescisões, aqueles consumidores que ficaram no edifício. Bom, o doutor Marcelo já expôs a opinião dele. Ele acha que é um bom momento para compra, até para quem vai financiar. Como é que estão os juros, Flávio? Na verdade, houve um crescimento dos juros, mas nós estamos agora num período em que não é um dia específico, porque o mercado, como é de muito longo prazo, não existe um dia específico. Mas eu tenho segurança de que, nesse momento que a gente está vivendo agora, de um ensaio de uma retomada econômica, de uma melhora do cenário econômico, os ativos reais, e o imóvel é um ativo real, ele tende a ter uma valorização novamente. Então, o momento que a gente está vivendo agora, ele é muito propício para a compra do imóvel, principalmente daquele que está buscando realizar o sonho da casa própria. Porque nós vamos ter daqui a pouco uma retomada dos preços, também causadas pelos aumentos das restrições urbanísticas. Isso vale para a cidade de São Paulo, mas para várias cidades do nosso país, que também acabam aumentando a restrição urbanística e aumentando os custos na produção imobiliária. O senhor está falando dessa mudança aqui em São Paulo, do plano diretor? Do plano diretor, sim. E que as mudanças que acontecem na cidade de São Paulo, para o bem ou para o mal, para as coisas boas ou difíceis, elas acabam alastrando por todo o país. E as restrições urbanísticas tendem a aumentar o custo de produção de imóvel. E os imóveis que estão no mercado hoje foram produzidos na legislação anterior. Por essa razão que eu digo e acredito que o momento que a gente vive agora, nesse período, ainda é um bom momento para realizar o sonho da casa própria. Doutor Marcelo tem uma colocação, isso, né? Porque, veja, primeira coisa, estão voltando 50 mil unidades já voltaram por conta desses
desses extratos. É a apuração que se fez, 50 mil unidades. Mas essas 50 mil unidades, elas serão colocadas de novo no mercado. O número de lançamento com o número de vendas está se equiparando. Ou seja, não tem novas, fora essas 50 mil que estão voltando, não tem nova produção significativa. Então, quando eu digo que este momento, este ano, é um ano interessante para a aquisição de imóveis, por quê? Porque daqui 1, 2 anos, esse estoque estará sendo consumido e na hora, oferta, né, da lei da oferta, na hora que esses estoques estiverem sendo consumidos, o preço certamente vai aumentar. Na questão dos juros, hoje você pode financiar 70% do imóvel, por exemplo, se for pegar SFH, uma linha do SFH, 70% dos apartamentos até R$750 mil, há uma taxa de 9,5% até 10% ao ano. Isso com os juros que nós estamos vendo hoje a 14%. Então já é um juros bom. Mas vamos lá, se lá na frente diminuir essa taxa de juros, como existe aquele instituto da portabilidade do financiamento, você pode tomar um novo financiamento, pegar um dinheiro novo, quitar o financiamento antigo e entrar na nova regra com juros mais baixos. É o refinanciamento. É o refinanciamento, isso. Então, você entra hoje numa determinada linha de crédito, num financiamento, se daqui 2, 3, 5 anos houver uma mudança significativa de juros, você pode fazer essa portabilidade, quita o primeiro financiamento e toma o segundo com uma taxa de juros privilegiada, ou melhor do que a atual. Então, o que a gente sempre busca é isso que o Flávio colocou muito bem, a questão do momento político. Se a gente consegue ter um mínimo de estabilidade política que vislumbra um equilíbrio econômico, uma segurança econômica, a pessoa volta a ter crédito e confiança de poder tomar financiamento. E é isso que a gente está precisando no mercado. Falando em financiamento, existem diferenças para quem quer financiar um apartamento novo e um apartamento usado? Houve uma mudança nas regras pela Caixa Econômica Federal nos últimos tempos, Flávio? Sim, isso é um pouco ruim, na minha opinião, essas mudanças a cada semana. A Caixa Econômica mudou uma regra na semana retrasada, outra 2 meses atrás. Então, é difícil no mercado como a gente vive, que o ciclo é longo, as decisões são de longo prazo, as mudanças que acontecem a cada mês. A gente precisava de um pouco mais de estabilidade de regras nos financiamentos para que as pessoas sintam segurança. Hoje a gente vive uma diminuição do percentual do financiamento, um aumento da taxa de juros, o cenário talvez traga, como o doutor Marcelo disse, uma diminuição na taxa de juros, enfim, essa instabilidade traz um problema muito sério para o nosso mercado. E o que a gente busca são regras que sejam perenes, que não fiquem mudando a cada momento por uma conjuntura econômica A, B ou C. É mais fácil ou mais difícil comprar um móvel usado do que um imóvel novo? Ou não tem muita diferença, doutor Marcelo? Não, você tem algumas... do ponto de vista de obtenção do crédito, avaliação do financiado é praticamente a mesma coisa. É uma questão de comprometimento de renda, avaliação do imóvel e caber dentro do seu bolso aquela prestação. Da questão do imóvel em si, quando você tem um empreendimento 0 quilômetro, ele já tem ali, via de regra, uma pré-avaliação de alguma entidade de crédito imobiliário. Então, o próprio imóvel já está pré-autorizado a ser financiado. Então, você tem alguns trâmites burocráticos que ficam superados por conta disso. Agora, a análise de crédito de cada futuro mutuário, essa é praticamente a mesma coisa. Bom, queria retomar um assunto que já foi levantado aqui, que foi a história do plano diretor, que tem a ver com a lei de zoneamento. O que vai mudar para o mercado imobiliário? Vai mudar para melhor ou vai mudar para pior, na sua opinião, Flávio? Eu acho que é uma tendência, na verdade, e a prefeitura fez um período de transição entendendo em que algumas decisões tomadas, embora vise um futuro melhor para as nossas cidades, tem que ter um período de transição, principalmente assunto de garagens, por exemplo. A gente não deve ficar preocupado com a garagem no edifício. A gente existia no passado uma quantidade mínima de garagens, agora tem uma quantidade máxima de garagens. O mercado sabe fazer esse ajuste. A preocupação não é ter a garagem ou um carro no seu apartamento. A preocupação tem que ser o carro na rua. E quando a gente oferece um transporte coletivo de qualidade, a gente naturalmente deixa o carro na garagem.
Então, algumas mudanças como a altura dos prédios, as garagens nos edifícios, limitação dos produtos, em tese, a maior parte das mudanças acabam aumentando os custos de produção imobiliária. Algumas vislumbrando até um processo de urbanização melhor para a cidade, é verdade. Mas a transição é fundamental, porque a gente não tem ainda na nossa cidade a segurança de andar a pé nas ruas, que é um problema bastante sério, e também um transporte coletivo que incentive as pessoas a não usar o seu carro e andar de ônibus, de metrô ou de trem, enfim. A gente precisa desse período de transição para que a gente construa uma cidade melhor. E essas mudanças na legislação, elas trouxeram um aumento de custo significativo que vão impactar no bolso das pessoas, expulsando até, entre aspas, expulsando algumas delas para cidades do entorno de São Paulo ou até para cidades mais longes, aumentando ainda mais o problema do deslocamento e da mobilidade urbana. Então, eu acho que é um processo em que a gente precisa dessa transição e a Prefeitura entendeu e fez essa transição de 3 anos. Quem sabe a gente consegue, nesse período, melhorar um pouco mais o que a gente entende ideal. Mas talvez não, vai ficar mais caro para o consumidor. Isso é certo. O custo de produção imobiliária na cidade de São Paulo vai aumentar. Por essa razão também que eu disse na outra pergunta que você nos fez, de que a tendência é de uma pressão desses custos acontecer com que os imóveis tenham uma valorização, trazendo ainda mais um motivo, um argumento para que as compras aconteçam mais rapidamente. Que tem a ver com esse período cíclico do aumento da baixa de preço que o Dr. Marcelo já comentou, né? Então, e seguindo essa questão da lei de zoneamento, só para destacar, teve algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que quem fez a lei de zoneamento, em termos de administração pública, né, é a mesma gestão que fez o plano diretor. O plano diretor foi de 2014 e a lei de zoneamento agora de março de 2016. O que é interessante é que tem uma lógica de raciocínio de quem pensou a cidade no plano diretor de 2014 e com a lei de zoneamento agora. Como, por exemplo, introduzindo alguns instrumentos interessantes, como, por exemplo, a cota ambiental. Então, na produção de empreendimentos imobiliários, agora você tem uma fórmula que para advogado é muito difícil entender, mas os engenheiros entendem, que é a fórmula de quanto daquele empreendimento de área construída tem que ser destinada a cumprir com essa cota ambiental. E assim vai. Tem outros instrumentos também interessantes e a cota ambiental é um dos destaques. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo, volta já, não saia daí. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o mercado imobiliário em tempos de crise. Com a gente, Flávio Amari, presidente do Secov São Paulo, e o advogado especializado em direito imobiliário, Marcelo Manhães. E a venda de imóveis novos caiu 6,6% em 2015. No mesmo período, o lançamento de empreendimentos novos também caiu. E muita gente tem recorrido às trocas para conseguir fechar negócio. Os projetos da Casa dos Sonhos de Carlos e Lilian quase se tornaram realidade. Mas nos últimos 4 anos, o casal desistiu de sair do apartamento onde vive, parou a obra e resolveu vender o imóvel. Hoje a gente aceita permuta, a gente aceita imóvel de menor valor, 50% do valor do imóvel e o restante em dinheiro. Trocar um imóvel por outro tem sido uma boa opção para quem está com o dinheiro curto. Aceitar uma casa, um apartamento ou um terreno de menor valor significa reduzir as despesas e ainda colocar um dinheiro a mais na conta. Com essas vantagens, a procura por esse tipo de negócio cresceu muito nos últimos tempos. Aumentou um volume de, eu imagino que em torno de 70% dos nossos negócios tiveram permuta. A permuta facilita a negociação e movimenta o mercado imobiliário, enfraquecido há cerca de 2 anos. As duas partes devem ficar atentas às burocracias que envolvem a compra e venda de um imóvel. Deve-se observar a documentação dos 2 imóveis.
Bom, isso em todos os casos, né? Tem que ficar bem atento quando se fecha qualquer negócio envolvendo grandes valores, como é o caso de imóveis. A permuta, na sua opinião, Flávio, ela é uma boa nesse momento do mercado imobiliário? Então, o mercado ele se ajusta, né, Adriana? Então, a dificuldade econômica que a gente está vivendo hoje, com a queda, como foi mostrado aqui nos dados que nós levantamos, de 37% de queda de lançamentos. O mês de fevereiro, a gente teve 171 unidades na cidade de São Paulo. É zero, ou seja, quase que não houve lançamento na cidade de São Paulo ainda. O ano ainda. passado, no mesmo mês, foram mais de 800 novos empreendimentos. Pois é, né? Não, são unidades, nem empreendimentos, são unidades. Então, é praticamente zero. Numa cidade que precisa de 35 mil unidades no ano, lançar 170 unidades, o lançamento na cidade de São Paulo está estagnado, está parado. Então, como tem poucas pessoas querendo comprar e bastante pessoas querendo vender, o vendedor precisa ser flexível numa negociação, trazendo nesse momento de flexibilidade muitas oportunidades para aqueles compradores, como é o caso da permuta. Então, muitas flexibilidades, muitas negociações acabam se tornando melhor sob essa ótica, trazendo esse momento que a gente vive agora, enquanto a economia não está retomada, ou enquanto a política não está solucionada, esse período de oportunidades e de flexibilizações nas negociações. Doutor Marcelo... Desculpa, aqui tem mais um aspecto bastante interessante da questão da permuta. Principalmente vendo o caso concreto do nosso, da pessoa que foi entrevistada, ele está permutando o imóvel dele, aceitando 50%, né, o que ele gostaria de receber até um imóvel de 50%. Tem uma análise de reflexões tributárias. Na permuta, ele vai deixar de recolher no primeiro momento todo o lucro imobiliário relativo a essa unidade de 50% que ele está recebendo, ele só vai recolher o imposto do lucro imobiliário dessa unidade, correspondente a essa unidade, quando ele vender lá na frente essa outra unidade. Então, tem algumas análises que devem ser feitas, até sob o ponto de vista tributário, que é vantajoso fazer a permuta. Então, essa flexibilização que o Flávio coloca da negociação é uma realidade e é financeiramente bastante interessante. E o consórcio? É uma realidade para quem quer comprar imóvel ou não? Então, é interessante a questão do consórcio de imóveis, que é um instituto que está aí, é um veículo que está disponibilizado no mercado para aquisição de imóveis, mas não é o veículo que funcionou no nosso mercado. Até porque, quando você quer comprar um imóvel, você entra na internet, faz a pesquisa, vai no estande de vendas, procura, você sai à procura e quer fazer aquela negociação ali na hora. Ele não quer esperar o sorteio da sua carta de consórcio, ele não quer esperar, ele não quer isso, ele tem mais autonomia ao tomar a iniciativa de buscar um financiamento por conta própria e tentar resolver o seu problema da casa própria. Bom, o Flávio mencionou essa queda que foi divulgada recentemente, que foi a maior queda em 12 anos de lançamentos em fevereiro, comparado, né, ao ano passado. A gente está falando muito do consumidor que quer comprar, que quer vender um imóvel, mas essa queda está diretamente relacionada com os trabalhadores do setor. Um dado que a gente tem aqui é que 400 mil vagas foram perdidas no último ano, ou seja, impacta também esse lado financeiro da coisa, né, Flávio? O momento econômico que a gente vive é muito difícil, Adriana. Então, o cenário econômico é muito difícil. Queda forte do nível de emprego, 10 milhões de brasileiros estão desempregados, renda decrescente, perspectiva de PIB negativo, aumento da dívida pública. Enfim, o cenário é muito complexo e a expectativa nossa é que com essa mudança política que aparece para nós nesse momento, depois dessa votação do último domingo, traz uma mudança, pelo menos no cenário previsto e na confiança das pessoas. As pessoas podem agora, com essa mudança política, acreditar que alguma coisa vai acontecer na economia. A expectativa nossa é positiva, embora um pequeno nó tenha sido desatado, ainda tem muitos nós em que a gente precisa desatar no nosso país, mas o cenário é positivo e começa a trazer uma retomada, na minha opinião, no médio prazo, para a nossa economia. Isso pode ser a oportunidade para as pessoas, inclusive, buscarem essa compra de imóvel e ter uma segurança e a estabilidade do emprego também, com essa perspectiva de melhora na economia. Bom, é um bom momento para comprar imóvel. Para quem quer investir em imóveis para alugar, também é um bom momento? Também, porque ele acaba tendo, ele adquire hoje, neste momento que, no meu entender, é favorável para a aquisição,
Então, ele aposta, inclusive, esse investidor na valorização do seu ativo e, no fruir do tempo até chegar a essa valorização efetiva, ele consegue oferir renda com alocação. Sendo que vale aqui um alerta de que houve recentemente uma alteração na lei de locação que permite ao locador, proprietário do imóvel, portanto, a retomada do imóvel de forma bastante rápida no caso da inadimplência do devedor, do locatário devedor, mediante até uma liminar de despejo. Então, até essa segurança de retomar rapidamente o imóvel, no caso de inadimplemento do locatário, isso existe. Então, me parece também interessante esse mercado do investidor de imóveis focando, nesse primeiro momento, a locação. Flávio, para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, qual que é a recomendação que você dá para aquele que está pensando em adquirir um imóvel agora em 2016? Acho que a gente tem que ter o comprometimento da família, porque é uma decisão de muito longo prazo. O brasileiro, na média, compra menos de 2 imóveis durante toda a sua vida. Então, é uma decisão muito difícil e que a família tem que estar comprometida. Ele precisa buscar um imóvel que atenda a sua capacidade de pagamento. Ele não pode comprar alguma coisa que vai além da sua capacidade de pagamento. É bom que tenha uma poupança feita para isso, para não assumir o financiamento de todo o valor do imóvel. E escolher o bairro que melhor atende a sua necessidade de hoje e para o futuro. Quanto mais próximo se morar de onde se trabalha, ou de onde os filhos se estudam, enfim, a localização é muito importante para que ele gaste menos tempo da sua vida nesse deslocamento. Menos dinheiro também, menos dinheiro. E o tamanho do imóvel adequado à sua composição familiar de hoje e também à sua expectativa do futuro. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, os imóveis estão ficando com tamanhos menores. Mas é importante que as pessoas encontrem aquele imóvel que encaixa no seu planejamento de vida. Somando tudo isso, uma boa pesquisa, encontrar o imóvel e uma boa negociação, acho que é o fundamental. Nesse momento de dificuldade de venda, os compradores estão muito fortes para fazer uma boa negociação, mas vai acabar logo, logo. Então é importante que essas pessoas façam essa pesquisa, façam esse comprometimento familiar e façam a assinatura do contrato. E a quais questões jurídicas o consumidor deve ficar atento? Então, esse destaque de que poucas pessoas compram mais de uma vez um imóvel na sua vida é fundamental para que ela destaque tempo da sua vida para analisar exatamente que imóvel e examinar as cautelas, cumprir as cautelas jurídicas na compra do imóvel, que são basicamente entender como está a situação do imóvel, entender como está a situação do vendedor e ler e entender o contrato. E aí a minha recomendação, lógico, não pode deixar de ser de procurar um advogado para assessorar nesse momento. Muito bem, doutor Marcelo Manhães, Flávio Amari, muito obrigada pela presença dos dois. Obrigado. O JC Debate fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá estão todos os programas anteriores. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.